Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, e o verso 7, diz assim: porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto, ou o que manifesto é que nada podemos também levar. Ou seja, nós viemos a esse mundo, nada trouxemos, e nada também podemos levar. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens, ou levam os homens para perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Atenção nessa frase aí, ó. Por causa dessa cobiça, muitos se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Amém, gente? Por favor, preste atenção, gente. Se eu tivesse de dar um título para essa mensagem, diria o seguinte: não viva debaixo de maldição. Não esqueça disso. Não viva debaixo de quê? De maldição. Bom, nós estamos diante de um texto que Paulo disse o seguinte: olha, nós nascemos, viemos a esse mundo, nada trouxemos, e quando sairmos desse mundo também nada também nós não vamos levar. Aí olha o versículo que é forte. Ele diz o seguinte: olha, tendo porém o sustento. O que é o sustento? O que é o sustento? É o pão nosso, de cada dia. Paulo está dizendo assim: se eu tenho o meu sustento, o pão nosso de cada dia, se eu tenho aquilo com que me vestir, aquilo que nos cobrimos, estejamos contentes. Eu sei que há uma turma que não gosta dessa expressão, e aí pergunto para essa turma: vai discordar da palavra? A turma que diz assim: não, eu tenho que ser rico, eu tenho que ser não sei o que, eu tenho que ter muito dinheiro, porque meu Deus é rico. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, se Deus me deu o que comer, se Deus me deu o que eu vestir e um teto para me morar, Paulo está dizendo assim, ó, com isso estou contente, porque nada me falta. E aí ele vai falar o próximo versículo, que é muito conhecido por todos nós, que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas o problema não é o dinheiro. O problema é a ganância, a vaidade. Quando eu disse para você que peço a sua atenção, porque vou falar aqui, eu tenho 7 pontos para trazer para vocês aqui. E veja, pergunto: é errado ter dinheiro? É errado? E o que é errado? Avareza. Avareza agrada a Deus? Não, ela é um pecado. A ganância, o erro está aí. A avareza, a ganância. E digo para você, o problema com o dinheiro não é tê-lo, e sim a forma de que lidamos com ele. Há pessoas que dizem assim: olha, se eu ganhar, é na loto ou é na cena? Na cena, né? Se eu ganhar na cena,
É Sena que chama? É Telecena que chama? Mega Sena. É Mega Sena, é? Eu pensei que era Tele. Mas não importa. Tem gente que fala assim: se eu ganhar na Mega Sena, a minha vida muda. Muda mesmo. E como muda? Vai te afastar de Deus. Não, mas e o meu dízimo? E a minha oferta? Deus não precisa disso. Deus não precisa disso. Ou precisa, pessoal? Hein? Eu tenho que ter responsabilidade no que falo aqui. Gente, a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Por causa de dinheiro as pessoas matam. Sim ou não? Por causa de dinheiro as pessoas roubam. Por causa de dinheiro as pessoas mentem. Por causa de dinheiro as pessoas quebram círculo de amizade. Por causa de dinheiro acaba casamento. Por causa de dinheiro acaba a sociedade. Por causa de dinheiro, por causa da ganância de ter, acaba, sim, sociedade, estava tudo indo bem. Mas quando começou a entrar dinheiro, o que aconteceu? A visão mudou, a amizade mudou, mudou tudo. Mudou negativamente, não mudou positivamente. Porque aqueles que estavam nesse espírito de querer ter, ganhar, ter, ganhar, foram se levados por esse espírito. Houve assassinatos. Já houveram muitos disso. E muitas coisas ruins acontecem. Eu disse coisas o quê? Ruins acontecem. Eu até coloquei aqui, ó, ter dinheiro é perigoso. Ter dinheiro é perigoso, porque ó, quando ele nos leva a driblar a vontade divina, e eu quero trazer a questão da Bíblia, que nos traz a reflexão sobre isso. Segundo Reis, capítulo 5 e o verso 27, diz que o Geazi, quem lembra desse personagem chamado Geazi? Lembram? Então eu disse aqui que ter dinheiro é perigoso porque ele nos leva a driblar a vontade de. Quando Deus dá e a gente sabe administrar, é uma bênção. Mas quando eu quero ganhar dinheiro, por exemplo, o Geazi, preste atenção, gente. A Bíblia diz, eu não vou ler o texto todo. A Bíblia diz que lá em 2 Reis capítulo 5, que o Geazi, ele era servo de Eliseu. Preste atenção aqui. Geazi era servo de Eliseu. O Naamã foi lá para querer ser curado. Foi curado. E Naamã levou ouro, presentes, especiarias, perfumes, prata, para oferecer a Eliseu pela cura. Quando ele foi curado, quando Naamã foi curado, ele disse: ô Eliseu, eu trouxe essa oferta, esse dinheiro, esse presente para você. Eliseu aceitou? Preste atenção, gente. Eliseu disse assim: amigo, eu não aceito, porque isso não foi obra minha, isso foi uma obra de Deus na sua vida. Eu não aceito os seus presentes. Aí o Naamã disse: tá bom. Aí ele vai embora. Quando ele chega no meio do caminho, o Geazi corre lá e diz: Naamã, olhe, é que chegou 2 irmãos nossos da montanha, e eles precisam de roupas, e eles precisam de coisas novas, e o profeta disse que ele agora aceita a sua oferta. O profeta tinha dito isso? Ele estava mentindo. O que tinha na cabeça de Geazi? Ambição, ganância, a vontade de ter o dinheiro fácil. E aí você queira interpretar essa palavra que eu estou falando como você quiser. Dinheiro fácil, ganância, ganhar um dinheiro que não foi dirigido ou abençoado pela mão de mentindo, roubando.
enganando. Enganando é também passar cheque sem fundo, comprar e não pagar, dar calote. Deus não vê isso não, gente. A pessoa pode até dar um calote, mas aquele dinheiro vai ser maldito na sua vida. Quem está me entendendo, pessoal? Geazi vai lá e diz: ô Naamã, veio 2 irmãos nossos, eles precisam muito, e o profeta disse que agora aceita. O Naamã disse: tá bom. Deu para ele os perfumes, especiarias, ouro e prata. E aí Geazi veio e escondeu. Quando ele chega, o profeta Eliseu diz: ei, quem te mandou fazer isso? O Espírito Santo já me disse tudo o que você fez. Pois olha, Geazi, a lepra que estava no Naamã passa para você. E aí eu pergunto, pessoal, o dinheiro veio, mas veio com a maldição. Valeu a pena? O dinheiro veio. O Geazi estava com o bolso cheio de dinheiro, mas aquele dinheiro trouxe a lepra, trouxe a maldição. Vale a pena? Não vale a pena, meu irmão. Não vale a pena você querer se fazer dar uma despertalhão e achando que Deus vai passar a mão sobre isso e fazer de desentendido. Não vai não. Deus vê todas as coisas. Então o que Paulo disse a Timóteo tem toda a razão. Vim a esse mundo, não trouxe nada, saio desse mundo sem levar nada. Deus me dando comida, roupa, proteção, eu estou satisfeito. Salmista Davi disse: o Senhor é o meu pastor e nunca vai faltar, porque eu estou sendo uma ovelha obediente, e esse bom pastor está vendo que essa ovelha está sendo honesta, fiel, e nada vai lhe deixar faltar. Então esse é o segundo ponto que eu estou trazendo para você, de que não vale a pena mentir para ganhar dinheiro. Mentir, enrolar, dar calote, trapacear irmãos, pedir dinheiro emprestado e não pagar. Quando você não paga porque não tem, é uma coisa, há uma justificativa. Mas quando você não paga porque você não quer, está sendo desonesto, sim ou não, gente? E isso é errado. E aquele dinheiro que você se apropriou vai ser uma maldição. Não queira para você o que não te pertence, o que não é teu, porque não vai ser bênção para você. Então eu vou para o terceiro ponto. Por que ter dinheiro é perigoso? Quando faz o indivíduo pensar que pode comprar tudo. Olha o perigo aí. Eu estou dizendo que é perigoso ter dinheiro, da pessoa querer driblar a Deus, porque se ela tem dinheiro, ela diz assim: ó, eu posso comprar uma casa. Pode, mas não pode comprar um lar. Sim ou não? Pode comprar uma cama. Dinheiro compra uma cama, mas não compra o sono. Na verdade isso, pessoal. Pode comprar o remédio, mas não compra a saúde. Então o ter dinheiro é perigoso nesse sentido. Estou falando nesse sentido, tá, pessoal? Sentido de ganância, sentido de vaidade, de querer driblar a Deus. Tem gente que fala assim: eu já tenho meu emprego, eu já tenho meu negócio, por que eu vou para a igreja orar, se está tudo bem? Olha o perigo aí. É perigoso. Quando estava na pindaíba, na miséria, vivendo de favor, estava fazendo campanha na igreja, pedindo pelo amor de Deus que Deus abrisse uma porta e Deus abriu. Mas a pessoa perdeu a bênção, ou perderá a bênção, porque ela não é uma pessoa grata, porque ela não é uma pessoa fiel a Deus, não é temente, vai perder a bênção. E olha o que tem de gente perdendo a bênção aí. Perdendo a bênção não é que Deus toma, mas ela perde. Deus não toma nada de ninguém, gente. Por quê?
Porque Deus deu, Ele abençoou você. A pessoa simplesmente perdeu, se esvaiu da sua mão, perdeu a bênção. E o diabo trabalha 24 horas para querer fazer com que a pessoa perca essa fé, essa visão, para ela perder a bênção. Tem gente que perde até a salvação. Jesus disse que no final dos tempos o falso profeta enganará até mesmo, vamos lá pessoal, até mesmo escolhidos, ou seja, pessoa escolhida, pessoas de Deus. O diabo foi e enganou ela. Pai, por que enganou ela? Porque ela relaxou na fé, ela se deixou levar por as coisas desse mundo. Não que eu esteja julgando, e não estou julgando, mas estou colocando pontos para que você pense, analise e diga assim: isso não pode acontecer comigo. É verdade, não pode acontecer com você. Então veja, o dinheiro é perigoso porque leva as pessoas a achar que pode comprar tudo. E eu digo para você, há coisas que o dinheiro não pode. Compra algumas coisas, mas outras coisas ele não pode comprar. Compra a salvação? No mês passado nós estávamos fazendo o estudo do livro de Atos dos Apóstolos. E diz que quando Paulo estava operando milagres numa cidade, veio um mágico e disse: olha, eu também quero. Quanto é que você quer? Porque eu quero esse dom também. E Paulo olhou para ele e disse assim: você é o filho do diabo, que esse dinheiro fique contigo para maldição. Paulo disse assim: filho do diabo, que esse teu dinheiro fique contigo para a tua perdição. Ele queria comprar a unção com dinheiro, adquirir a unção com dinheiro. E ficou bem dito ali: olha, o Espírito Santo e a unção de Deus não está à venda. Não está à venda. Não está à venda. Pastores que estão me assistindo agora, um mês passado me perguntou: o que eu faço para me ser consagrado nessa igreja? E eu disse: olha, nessa igreja aí, pela forma que se leva, é quem arrecada mais é consagrado. Consagrado pelo homem. Mas Deus não consagra assim. Existem ministérios que o pastor é consagrado a bispo porque ele arrecada muito na igreja. E aí o líder vai lá e derrama um óleo na cabeça dele e diz: agora você é bispo. O homem faz isso, mas Deus não dá unção não. Ele pode ser chamado de bispo, mas Deus não confirmou essa unção, porque ele enganou muitas pessoas para tirar dinheiro para poder se promover. Isso é coisa de Deus, gente? Isso é uma vergonha. Eu pago o preço por falar isso, mas prefiro falar a verdade do que me aliar a mentirosos. Estou sozinho aqui na igreja? Glória a Deus, gente. Eu pago o preço por isso, gente. Eu sou chamado de chato, que chame. Eu sou chamado de esquisito, chamem. Deus me ama. Deus me ama. Pode falar o que quiser. Aí o pastor lá, ele me repostou, né? E disse assim: infelizmente é verdade, bispo, o que o senhor está falando. E eu disse: triste demais, porque enquanto existem servos de Deus sinceros, batalhando, e que precisariam de uma oportunidade, o homem não vê eles. Mas Deus está te vendo, pastor. Continua sendo sincero. Talvez você está aí, ninguém está olhando para você, mas Deus está te vendo. E o que é teu, ninguém vai tomar, é teu, Deus te deu. É assim que Deus faz. Não é verdade? Não queira você querer receber algo que alguém disse que é bênção. Será mesmo que é bênção? Veja só, eu vou ler para vocês aqui Mateus capítulo 18 e verso 20. Mateus Evangelho capítulo 19 e verso 20. Eu falei errado, né? Mateus 19
e 20. Na verdade é um texto grande que fala sobre o jovem rico. O jovem rico chega para Jesus e diz: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E o Senhor vira para ele e diz: olha, cumpre os mandamentos. Cumpre o quê? O jovem rico olha para Jesus e diz: mas se é isso, então eu já estou salvo. Tem alguma coisa ainda? Não é? Ele interrompe Jesus. Jesus vai falando para ele. Aí o verso 20 diz: tudo isso tenho guardado, ou eu conheço, desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Essa é a pergunta que ele deixou para Jesus. Pessoal, olha aqui para mim e preste atenção. Jesus estava falando para ele, porque ele perguntou, e Jesus: olha, tem os mandamentos e tal, tem que cumprir os mandamentos. E ele interrompe Jesus e diz: eu já sei. Ele diz assim: tem algum outro que ainda não conheço, que ainda falta? Para mim, pessoal, desculpe minha expressão, mas isso é uma falta de educação. Porque se ele estava falando, ele chamou Jesus de mestre. Mestre, o que farei para herdar o reino de Deus? E o Senhor está respondendo a ele, e ele diz: pois então me diga alguma coisa diferente, porque isso aí eu já sei. Existe algum outro mandamento? Aí o Senhor olhou para ele e disse: olha, rapaz, vai, vende tudo o que você tem e dá aos pobres. A Bíblia diz que ele baixou a cabeça e saiu o quê? E saiu triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Ele não fez, ele não obedeceu o que Jesus falou. Então, pessoal, isso é um perigo. Quando eu falei lá atrás que o perigo de ter dinheiro, da pessoa achar que ela pode tudo, de uma forma até arrogante, de chegar para Jesus e diz: tem algum outro aí? Porque isso aí eu já sei. Ele interrompeu Jesus. Isso é grave. E o Senhor disse: tá certo, então vai, vende tudo que você tem. Quero ver se você quer ser salvo mesmo. Vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois você volta aqui. Ele voltou, gente? Por que ele não voltou? Porque o seu coração estava apegado naquele dinheiro. O dinheiro dele era o Deus dele. Então a arrogância de dizer assim: eu posso tudo porque eu tenho dinheiro. Pode não. Com todo respeito a ricos que assistem aqui, se você é rico financeiramente, por favor, aprenda isso, porque o teu dinheiro pode te levar à ruína e até fazer você perder a salvação. Mas como então administrar isso bem, ô bispo? Fazer de Deus a tua riqueza. Tua maior riqueza é quem? É Deus. Veja o desprendimento de Jó. Jó era rico, não era? Aí ele perdeu tudo, inclusive a saúde, a família, saúde, tudo. Mas ele não perdeu a fé em Deus. Ele não espraguejou Deus. Ele diz: olha, eu estou servindo a Deus aqui, mas não está valendo de nada, eu vou servir outra coisa. Ele fez isso? Não. Eu estou doente aqui, eu estou na miséria, Deus poderia olhar para mim e não fez nada, então eu não vou querer mais nada com ele. Ele fez isso? Não. Continuou na fé, continuou amando a Deus, e Deus está vendo tudo, e o diabo também. Então o Senhor diz: ei, eu vou restituir em dobro tudo que ele perdeu. Você sabia que Jó, se não houvesse Abraão, poderia ser Jó? Abraão é o pai da fé, não é? Não é o pai da fé? Mas se não fosse Abraão, poderia ser Jó, porque o seu coração não estava apegado em riquezas, mas totalmente em quem? Em Deus. Então é assim que a gente precisa administrar. Isso que eu tenho foi Deus que me deu, então vou usufruir dele bem, mas não vou cair no laço de Satanás, como disse lá Paulo a Timóteo,
Paulo disse a Timóteo, deixa eu voltar lá rapidinho, que mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem o homem à perdição. Ou seja, a intenção de querer ter mais, não, eu quero mais, eu quero ser o número 1. Para que você quer ser o número 1? Você quer debochar das pessoas? Você quer aplauso das pessoas? Você quer ser o melhor, quer ser aplaudido? Leva à ruína. Isso é grave. Então nós já passamos aqui que é complicado a pessoa querer sonhar com isso, de ganhar na Mega Sena. Você está perdendo o seu tempo, meu irmão. Ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa que disse: ô bispo, ora por mim, estou muito ansiosa por uma situação assim, assim, assim. E eu disse para ela: você é uma serva de Deus, você já tem tudo que Deus te deu de graça, te deu paz, te deu salvação, e você anda preocupado com as coisas desse mundo. Dinheiro. É como se o dinheiro, como é considerado mamon, ele fosse maior que Deus. É maior que Deus, pessoal? Então eu disse para ela: você já alcançou tudo que é de bom, que é a presença de Deus, que é a salvação, que é ter o seu nome escrito no livro. Se alegre. E ela respostou: obrigado, bispo, estou me sentindo importante. Opa, ela disse isso: estou me sentindo importante. É porque veja como é que esse mundo doido leva as pessoas, julgam as pessoas. Escuta aqui, pessoal, olha para mim, por favor. O mundo, estou falando do mundo. O mundo avalia você por aquilo que você tem. Se você tem um carro do ano, ou se você tem um carro de 30 anos atrás. Se a sua casa é a melhor casa da rua, eles vão avaliar pelo que você tem, pelas roupas que você veste. Ei, quem é maior, Deus ou esse mundo? Deus domina tudo. Mas o mundo e a mente desse mundo vai julgar as pessoas pelo que você tem. Ainda bem que Deus não faz assim. Ainda bem que Deus não julga assim, não olha assim. O homem vê o que, gente? Aparência, mas Deus vê. Quando fala coração, não é um músculo. Deus está vendo a sua sinceridade, seu amor, seu desprendimento, seu testemunho, sua comunhão. Glória a Deus, pessoal. Então você não tem que estar nem preocupado. E tudo isso é vaidade, como disse Salomão. Quer dizer, não, eu tenho que ter o melhor carro, porque o que as pessoas vão dizer de mim? Não, eu tenho. Aí se endivida, compra o que não pode pagar. Para com isso. Você quer comprar uma coisa que você não pode pagar, mas você quer ter, que é para poder mostrar. Para com isso. Você já tem o melhor. O que é o melhor? A presença de Deus, a tua salvação. Para com isso de querer comprar o melhor relógio. Eu nem uso relógio mais. Eu tenho, mas nem uso mais. Que a gente vê sempre o celular tem o relógio, não é? Às vezes quando a gente é novo, tô falando de mim, tá? Quando a gente é novo, a gente é cheio de vaidade, não é? A gente quer ter isso, quer ter aquilo, mas Salomão estava com a razão. Tudo é vaidade. Ou seja, existem outras coisas muito mais bonitas. Existem outras coisas muito mais importantes. E que essas coisas muito mais importantes, a gente às vezes vai deixando de lado. A gente vai esquecendo. A gente deixa de olhar para as coisas que a gente tem, para ficar olhando a grama do vizinho, né?
gente olha, a gente tem uma grama, mas deixa de olhar para a nossa para olhar. Para com isso. Deixa de olhar para a tua esposa para olhar para a outra, teu marido para olhar para o outro. Para com isso. Deixa de olhar para o teu filho para olhar do outro. Para com isso. Deus já te deu. Ame isso, valorize isso, celebre por isso, porque quem sabe, não vamos aqui julgar, mas quem sabe, aquilo que o outro talvez tenha, foi de maneira ilícita e vai se perder. E no entanto, você não perde quando tudo que você conquistou foi com muito suor, foi com muita honestidade, foi com muita sinceridade, sem mentir, e isso será bênção para você. Glória a Deus, pessoal. Bom, o quinto ponto. Diz a Bíblia que o povo de Israel perdeu a batalha em Ai, porque Acã havia escondido debaixo da sua tenda uma cunha de ouro, uma cunha de prata e uma capa babilônica. Você pode ver agora em Josué capítulo 6 e o verso 18. Abre lá. Josué capítulo 6 e verso 18 diz assim, ó: o Senhor disse: tão certo guardai-vos de anátema, para que não toqueis nem tomeis coisa alguma. Porém toda a prata e ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Então veja bem, eu paro aqui. O Senhor disse para Josué, escute pessoal, o Senhor disse para Josué que a cidade de Ai seria destruída, queimada, os viventes mortos, tudo deveria ser queimado. A única coisa que não deveria ser queimado era o ouro e a prata, porque o ouro e a prata seriam consagrados seriam levados para serem consagrados ao Senhor. Ninguém poderia se apropriar. E todas as outras coisas, casas, deveria ser queimado. E aí a Bíblia diz que o Acã, ele tinha sido um dos espias e disse para Josué: Josué, não precisa mandar muita gente, porque está facinho da gente ganhar essa batalha. Mande poucos homens. E aí o Josué mandou poucos homens porque foi orientado pelos espias. Perdeu a batalha, mas não perdeu a batalha porque era poucos homens. Perderam a batalha porque Deus viu que tinha pecado no meio deles, porque Acã já estava esquematizando tudo. Ele encontrou o ouro e a prata e uma capa babilônica, e ele levou para dentro da casa dele. Ele escondeu debaixo da tenda dele. O povo de Israel perdeu a batalha. Josué rasgou as vestes e disse: Senhor, por quê? O Senhor disse que nós iríamos enfrentar, perdemos a batalha. O que os outros inimigos vão dizer da gente agora? Perdemos a batalha, isso é ruim. E o Senhor diz: ei Josué, está chorando por quê? Há pecado no vosso meio. Por causa do pecado foi que vocês perderam a batalha. Então fez consulta em todos os soldados, os guerreiros, e achou então Acã. Acã acabou confessando: olha, foi eu mesmo. Eu peguei o ouro, eu peguei a prata, eu peguei a capa babilônica, porque eu pensei que seria mais útil para mim. O que eu quero dizer em lição a respeito dessa palavra? Presta atenção, gente. O que é de Deus, ninguém, e o que é do diabo, não se aproprie, porque se você se apropria daquilo que é do diabo, você está trazendo maldição para você. Veja que o versículo disse que o ouro e a prata seriam consagrados eles iam lá, matariam todas as pessoas, tocaria fogo em tudo, porque tudo seria anátema, tudo seria maldito, e o ouro e a prata seria do Senhor, consagrados ao Senhor. E ele se apropriou disso. Então ele se apropriou do ouro, da prata, e também se apropriou da capa babilônica. A capa babilônica deveria ser queimada. Então ele se apropria do que é de Deus
e se apropria do que é do diabo. É corajoso. Qual foi o final dessa história? Josué chamou ele e disse: olha, você fez por tua causa, você colocou todo Israel de joelho. Por tua causa perdemos homens, perdemos a batalha. E assim como a cidade de Ai foi queimada, você, sua família e tudo que pertence a você também será. Valeu a pena, gente, ter se apropriado daquilo que era de Deus? Valeu a pena? Se apropriar daquilo que era maldito? Não valeu a pena. Nos dias de hoje há pessoas assim também, querendo se apropriar das coisas de Deus de uma forma errada, mentindo, roubando, ou quando não, daquilo que é maldito. Se eu pegar isso aqui, vai ser muito bom para mim. Vai ser maldição para você, porque não é de Deus. O que vai ser bênção para você é aquilo que Deus te deu. Isso é bênção. Glória a Deus, pessoal. E por fim, gente, não quero me estender mais. Por fim, eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5. Aí eu vou terminar com um clássico, né? Ananias e Safira. Atos, capítulo 5, lá diz a história que Ananias e Safira, eles tinham uma propriedade, uma herança. E veja bem agora, por favor, preste atenção, que eu já vou terminar. Eles disseram: olha, nós vamos vender e vamos dar o dízimo, nós vamos honrar ao Senhor. Então eles prometeram dar aquela parte. Quando eles venderam, Ananias combinou com a esposa Safira, dizendo: olha, você não acha que é muito dinheiro para a gente dar? O que você acha da gente combinar que eu e você, nós vamos lá no apóstolo Pedro, e a gente diz: olha, foi isso aqui que a gente prometeu. E ela disse: boa ideia. Boa ideia? Boa ideia? Então Ananias vai lá, chega lá no apóstolo Pedro e diz: pastor Pedro, trouxe aqui o dízimo daquilo que eu prometi ao Senhor. E Pedro disse assim: ô Ananias, foi isso mesmo que você prometeu ao Senhor? E aí ele já ficou nervoso. Pedro falou assim: irmão Ananias, quem foi, quem induziu você trazer para o Senhor aquilo que você não prometeu, aquilo que não foi combinado? Aí diz assim, ó, diz o versículo, eu quero ler o versículo 4, diz assim, ó: estando contigo ou guardado não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio no teu coração? Não mentiste a homens, mentiste a quem? Pare aí e olhe para mim, por favor. Deus mandou Ananias fazer um voto? Mandou? Não. Ele fez porque ele... Pronto, cheguei no ponto que eu queria. Ninguém é obrigado a fazer voto. Fazer voto é uma forma da gente alcançar algumas bênçãos que Deus abençoa pelo fato de plantar. Você planta e você colhe. Isso é bíblico. Fazer voto é bíblico. Mas ninguém é obrigado a fazer. Existem algumas coisas que vamos alcançar por meio do voto, porque Deus põe a bênção porque fizemos o voto. Ana fez um voto e ela alcançou, e ela cumpriu, e tantos outros. É errado fazer voto? Qual é o erro? É votar e não cumprir. E foi justamente o que Ananias fez. Ananias e a esposa, eles por livre e espontânea vontade disseram: a gente vendendo, a gente vai dar uma parte. Isso é um voto.
certo? E quando venderam, acharam que era muito dinheiro para dar. Combinou agora, quebrou o trato com Deus e combina com ela. Você não acha que é muito dinheiro? Vamos dar só uma partinha. É mesmo, né? E aí o apóstolo Pedro disse: Ananias, por que deixaste Satanás encher o seu coração? Porque uma vez que quando a propriedade era sua, não era de Deus, era tua. Tu fazia o que tu quisesse. Tu vendia, tu dava, alugava. Mas no momento em que você promete e traz para Deus aquilo que você quebrou o trato com Deus, o negócio vai ficar feio para você, irmão Ananias. Gente, a Bíblia diz que Ananias ficou tão nervoso que deu-lhe um ataque fulminante. Ele caiu para trás e morreu ali mesmo. Não foi Pedro que orou para ele morrer, não. Pedro estava dizendo: olha, você cometeu algo muito grave. E ele teve um piripaque, um ataque cardíaco e morreu. Aí a Bíblia diz que o apóstolo Pedro chamou os obreiros e diz: olha, vai lá, irmãos, enterra lá esse homem. E os obreiros foram lá enterrar o Ananias. Passou 1 hora, 2 horas, e a Safira: cadê esse homem que não chega? Passou a hora do almoço, ele não veio almoçar. A hora da janta também não. Eu vou lá no pastor Pedro: pastor Pedro, Ananias esteve aqui? Irmã Safira: ele teve sim. E cadê ele? Irmã Safira, antes deixa eu te fazer uma pergunta. Aquilo que o irmão Ananias trouxe aqui mais cedo, é de fato aquilo que vocês prometeram para Deus? Sim, pastor Pedro, é sim. Tudo que ele falou, eu concordo com tudo que ele falou. É mesmo? Mas cadê o Ananias mesmo? Olha para trás aí. Esses homens que estão aí acabaram de sepultar o teu marido. E o que aconteceu, gente? Ela também teve um piripaque e um ataque fulminante, morreu na mesma hora também. Conclusão: não minta para Deus. Pedro disse: Ananias, mentiste para os homens, mas para o Espírito Santo, não. Eu quero encerrar dizendo isso para você. O título da mensagem que disse é: não queira carregar maldição para você. Nem toque no que é santo e nem toque no que é profano. Só queira aquilo que é seu. Seja, o que custa você ser uma pessoa honesta? Seja fiel a Deus, seja sincero diante de Deus. E se alguém aqui na igreja que está aqui agora, ou você que está assistindo essa mensagem, você estava naquela ilusão de ser milionário, de ganhar na Mega Sena, de ter isso, se você estava nessa ilusão, humildemente eu falo para você: pare com isso, meu irmão. Você já tem o melhor, que é a presença de Deus, e saber que o seu nome está escrito no livro da vida. Em relação à prosperidade é outra coisa. Se você quer ser próspero, para dar uma qualidade de vida melhor para os seus filhos, para ajudar na obra melhor, tudo isso não é errado. Mas se tem as formas de conquistar, sim ou não? E quais são as formas? Trabalhando. Acorde cedo, vá trabalhar, faça seus votos, seja fiel a Deus, e Deus vai te abençoar. Não existe formas, pessoal. A forma certa. As formas escusas só vai te trazer problemas e dor de cabeça. Então, para terminar mesmo, não toque no que é de Deus e não toque naquilo que é profano. No tempo de Deus, Ele vai te exaltar. No tempo de Deus, Ele vai te abençoar e vai te dar coisas que você nunca pediu, porque é assim que Deus faz. Deus nos honra, Deus nos surpreende, Deus nos dá aquilo que a gente nem pediu. Então trabalhe, seja honesto, seja fiel a Deus,
e se prepare que a sua colheita será maravilhosa. As pessoas vão olhar para você e vai dizer assim: eu não entendo, eu trabalho mais que você e não consigo prosperar como você. Qual é o seu segredo? E você vai dizer: amigo, não tem segredo nenhum. O único segredo é que eu trabalho, sou fiel a Deus e Deus me abençoa. Quem sabe aquela pessoa trabalha mais que você, mas ela recebe para colocar num saco furado, que não sobra para até ganhar muito, mas não sobra para nada, porque não tem a bênção. E saber que eu, que você, todos nós temos as bênçãos. Isso não é maravilhoso, gente? Quem está alegre por isso? Diga eu. Então fica de pé e glorifica Jesus bem forte por essa palavra.